Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Como tem sido bom, né? Não sei vocês aí, mas me alegra demais estar aqui todo dia. É muito bom estar com o Senhor, estar com a palavra. Eu tenho realmente sentido prazer nesses momentos quando a gente está aqui lendo a palavra, meditando, fazendo os estudos, né? Lendo aqui os meus livros, meditando no que o Senhor tem para nos ensinar na palavra, é muito bom. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar nosso texto de hoje. Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que já está caminhando aí para o finzinho, Senhor. Hoje já é sexta-feira e nós só temos gratidão para falar com o Senhor, para dizer ao Senhor o quanto nós temos sido gratos pelo milagre da vida, por mais um dia de fôlego de vida, onde nós podemos parar e ter a presença do Senhor contínua conosco. É o Senhor quem nos dá o fôlego de vida todas as manhãs, Pai. É o Senhor quem nos dá vida, vida em abundância. A prosperidade que vem do Senhor, ela carrega em si, Senhor, saúde, paz, alegria, prosperidade e riquezas, e tudo que precisamos, Pai, está dentro do pacote da salvação, do pacote de termos o Senhor como Deus nas nossas vidas. Obrigada, Espírito de Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que ano maravilhoso na Tua presença, Jesus. Com todas as circunstâncias, Senhor, acontecendo ao nosso redor, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia tem nos alcançado todas as manhãs. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje, dia 5, né? Sexta-feira, dia 20 de outubro. Eu tô muito feliz porque amanhã, dia 21, sábado, é meu aniversário. Mais um dia que o Senhor está me presenteando, né? Mais um ano de vida. Como é bom celebrar cada ano com o Senhor. Desde os meus 14 anos, né? Quando eu aceitei Jesus, até hoje, vou fazer 44 sábado, né? Então já são aí 30 anos caminhando com o Senhor. E mesmo antes dos meus 14 anos, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu realmente compreendi o quanto eu precisava desse Salvador para mim, porque eu estava perdida, porque eu estava realmente debaixo de palavras de maldição e tantas outras coisas, né, que nós carregamos desde o nosso nascimento. O Senhor ali me salvou e há 30 anos eu tenho caminhado com o Senhor. Gente, isso é maravilhoso, isso é bom demais. E eu estava falando, né, mesmo antes dos meus 14 anos, eu já caminhava com o Senhor, mesmo sem conhecê-lo. Eu era como Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, porque eu ia para a igreja, eu lia os evangelhos, eu lia a Bíblia, né? Mas antes dos 14 anos eu só ouvia de ouvir falar, né, sobre Deus. Eu não tinha tido uma experiência com Ele real, de novo nascimento, de nascer de novo da água e do Espírito. Mas com 14 anos de idade o Senhor realmente me encontrou naquela cozinha, na cozinha de uma amiga, e a palavra dele foi tão forte ao meu coração de que eu estava perdida e eu fui achada, né? E isso é muito bom. Então, sábado, né, amanhã, dia 21 de outubro, eu comemoro aí 44 anos de idade e eu tô muito feliz porque o Senhor cada ano tem me presenteado com um pouquinho mais da presença dele, com um pouquinho mais de conhecimento dele. Eu tenho caminhado com Jesus e tem sido muito, muito bom. E me alegra que vocês estejam aqui junto comigo, desejando o mesmo que eu, né, tendo as mesmas experiências com o Espírito Santo, de ler a palavra e compreender aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, os confrontos que nós recebemos, né? Como a gente é confrontado durante a leitura da palavra. Tem textos que parece que realmente entra como uma espada, né? Cortando a gente por dentro e dizendo quanto nós estamos ainda em processo de transformação, em processo de amadurecimento, né, com o Senhor. Amém, queridos? Então vamos lá? Mateus capítulo 15 é o nosso primeiro texto de hoje, depois Marcos capítulo 7. Então primeiro é Mateus 15. Diz assim: Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei
e perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: e por que as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre o seu pai e sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser a seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar seu pai. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então Jesus chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é o que torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram: o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será arrancada. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Vocês não entenderam? Perguntou-lhe Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã que estava morando ali veio a ele implorando: tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoniada e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiram para que a mandasse embora. Mande que ela vá embora, diziam eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então ele disse à mulher: eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, explicando novamente: Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros, disse ele. Sim, Senhor, respondeu ela, porém até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Então Jesus voltou para o mar da Galileia, subiu a um monte e sentou-se ali. E uma enorme multidão dirigiu-se a ele, trazendo os paralíticos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocavam aos pés de Jesus, e ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os paralíticos andando e saltando, e os cegos enxergando. As multidões ficaram admiradas e louvavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos para perto dele e disse: eu tenho compaixão desta gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada para comer. Eu não quero mandar ninguém embora com fome, senão podem desmaiar no caminho. Os discípulos responderam: e onde conseguiríamos o suficiente aqui no deserto para alimentar tanta gente? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, dividiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para distribuí-los à multidão. E cada um comeu até fartar-se. Depois disso, quando as sobras foram recolhidas, havia 7 cestos cheios de comida. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo para casa, entrou no barco e foi para a região de Magadã, ou Magdá, né? Magadã. Amém, queridos? Capítulo 15, então, fala desse episódio, né, em que os fariseus interrogam Jesus, né,
vão contra mesmo Jesus naquele momento, dizendo para ele por que os discípulos de Jesus não tinham a cerimônia, né, o ritual de lavar as mãos antes de comer. Eles chegavam e onde eles estivessem, eles pegavam o alimento ali com a mão e comiam. E era uma cerimônia muito, muito tradicional para os fariseus, para os religiosos da época, que antes de comer eles lavassem as mãos, fizessem todo aquele ritual realmente de lavagem das mãos para que eles pudessem comer. Isso era tão sério naquela época para os fariseus, os saduceus, né, todos os religiosos da época. Era uma tradição tão forte em Israel que eles realmente se sentiam ofendidos. Então, quando a gente olha para o texto, a gente percebe ofensa por parte dos fariseus para com os discípulos de Jesus, e Jesus, então, se volta para eles mostrando que o grande problema deles, da religião, é guardar tradições que aparentemente parecem sérias e que surtem algum efeito, e quando na verdade não surtem, não passam de tradições, de ensinos humanos para santificar alguém. Então não é lavando as mãos, comendo uma comida com as mãos limpas, que eu santifico o meu interior, mas o contrário. É tudo que está dentro de mim, que procede do meu coração, são as maldades, né? E aí Jesus lista aqui toda essa problemática que está dentro do nosso coração, é daí que vem toda a impureza e que contamina a minha vida, porque eu fico remoendo tudo isso dentro do meu coração, e quando a minha boca fala disso, né? Quando eu lanço uma maldição sobre alguém, quando eu falo mal do meu irmão, quando eu digo uma mentira, né? Quando eu falo coisas obscenas, quando eu tenho atitudes que desonram a Deus, isso sim está me contaminando, porque eu sou templo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu deveria estar transparecendo a imagem e semelhança de Deus, e eu passo então a contaminar inclusive outros com a minha própria impureza. Aí Jesus mostra isso, seus discípulos também depois interrompem ele, dizendo: Jesus, eles ficaram ofendidos por causa daquilo que ele falou. E ele falou assim: gente, vocês estão preocupados com isso, né? Porque são cegos, são pessoas que acham que adoram a Deus, mas estão muito longe de realmente estar adorando a Deus, porque a religião faz isso com a gente. A religião, ela nos mostra caminhos que aparentemente nos levam para a santidade, mas muitos desses caminhos estão nos levando a simplesmente cumprirmos rituais humanos, e que dizem que se você fizer isso, olha, se você lavar as mãos, você tá puro. Se você não comer isso, você tá puro. Quando na verdade o que realmente está me contaminando são os pecados que estão lá dentro, que estão dentro do meu coração, e que a qualquer momento eles vão saindo, né? E realmente trazendo impureza para a minha vida. Então nós precisamos olhar mesmo para dentro de nós. É isso que Jesus está falando. Marcos, tem muita coisa aqui dentro, tá, gente? Estou falando de forma bem superficial. São textos tão poderosos que Jesus vai ali, né, falando, ensinando seus discípulos e as multidões, que se a gente sentar para esmiuçar um texto como esse, a gente fica aqui umas horas, algum tempinho razoável para conseguir entender a fundo o que Jesus está dizendo, me perdoe. E mesmo assim a gente não vai esgotar o assunto, tá? A gente não vai conseguir esgotar, porque é muita coisa boa que Jesus está ensinando aqui para eles. Marcos capítulo 7. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém e se reuniram ao redor de Jesus e notaram que alguns dos discípulos deixaram de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer, isto é, o de lavar as mãos. Porque os judeus, especialmente os fariseus, não comem enquanto não lavam as mãos, conforme suas antigas tradições exigiam. Por isso, quando eles voltam da rua para casa, devem sempre lavar-se desta maneira antes de tocarem qualquer comida. Este é apenas um de muitos exemplos de leis e regulamentos aos quais eles se apegaram durante séculos e ainda seguem, tais como sua cerimônia de purificação de vasilhas, panelas e pratos. Então os fariseus e os mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes, pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se?
Jesus respondeu: seus hipócritas, o profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Porque vocês desprezam, as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Por exemplo, Moisés lhe deu esta lei: honrem o seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá morrer. Mas vocês afirmam que está perfeitamente certo que um homem despreze seus pais necessitados, dizendo-lhes: eu não posso ajudar vocês, porque o que eu podia dar é uma oferta a Deus. Assim vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou sua mãe e quebram a lei de Deus para proteger as suas tradições que vocês mesmos transmitiram. E vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. Então Jesus chamou a multidão novamente para que viessem ouvir. Ouçam vocês todos, disse ele, e procurem entender. Nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode torná-la impura, mas o que sai de dentro da pessoa, isso a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo e os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola. Nem vocês entenderam? Não, nem vocês entendem? Perguntou ele. Vocês não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Pois a comida não entra em contato com o seu coração, mas apenas com o seu estômago, sendo depois eliminada. Ao dizer isso, ele mostrou que todo tipo de comida era puro. Então ele acrescentou: o que sai da pessoa é a que torna impura, porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro, são elas que tornam as pessoas impuras. Jesus deixou a Galileia e foi para a região de Tiro e Sidom e procurava conservar em segredo o fato de que estava ali, mas não foi possível, porque, como de costume, a notícia da sua chegada espalhou-se depressa. Imediatamente veio a ele uma mulher cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo. Tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos pés dele. Suplicava-lhe que livrasse a filha dela do poder do demônio. A mulher era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia. E Jesus lhe disse: deixe que os filhinhos comam primeiro. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E Jesus respondeu: por causa desta resposta, você pode voltar para casa, porque o demônio já a deixou. E quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama, e o demônio já a havia deixado. De Tiro, ele foi para Sidom e depois voltou ao mar da Galileia pelo caminho das 10 cidades. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Todos pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Jesus o retirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e depois cuspiu e tocou na língua dele com a saliva. Então, levantando os olhos para o céu, ele suspirou profundamente e ordenou: Efatá, que significa abra-se. Naquele mesmo instante, o homem pôde ouvir perfeitamente e começou a falar corretamente. Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia, porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido, porque estavam simplesmente maravilhados e diziam: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Capítulo 7, então, repete, o texto de Mateus, onde fala dessa questão dos fariseus, da comida, das impurezas, e está falando justamente sobre essas questões
de que a comida, quando entra na nossa boca, ela vai direto para o estômago e do estômago ela é eliminada, né? Agora, o nosso coração, que é onde Deus diz que todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos são guardados, e daqui, então, procede tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, né? É processado no nosso coração, e isso sim diz se nós realmente amamos a Deus e ao nosso próximo, ou se nós não temos obedecido de verdade a palavra de Deus, se nós realmente amamos outros deuses e não o Senhor. Então tudo está nesse cerne, né, do nosso coração, nessas nossas entranhas, a palavra fala, né? Essa que é a grande questão aqui. Amém? Aí fala da cura da menina. Nesse texto de Marcos também cita a cura desse surdo e mudo, né? Que o Senhor fala para ele, efatá, né? Abra-se. E o demônio de surdez, ele então, ele sai, né? E esse homem começa a ouvir e falar de maneira clara, né? De maneira maravilhosa. E a multidão então não consegue se calar. Jesus, ainda que ele quisesse, né, se esconder, a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele é manifesto e as pessoas não conseguem, né, se calar diante de tamanho poder, de tamanhos milagres que Jesus vai operando e que Deus vai operando ali através do Filho. Amém, queridos? Então, Deus abençoe. Ótima sexta-feira aí para vocês. Quem puder, né, passar um tempinho a mais aí meditando dentro dessa palavra, faça. Com certeza o Espírito Santo tá pronto, gente, para ensinar tanto pra gente, para ir ministrando de forma tão pessoal essas palavras no nosso coração. Eu fico depois aqui ruminando aquilo que o Espírito Santo está falando nesses textos e o Espírito Santo vai me ensinando um pouquinho mais cada dia, né? E a gente vai então absorvendo o que Deus tem para nos ensinar nesses textos. Amém? Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos. E amanhã, se Deus quiser, sábado, dia de estar mais com a família, de descansar um pouco mais, a gente vai estar continuando a nossa leitura aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.